Estado de Saúde. Uma parceria Rádio Brigântia e Clínica Brigantina. Úlcera péptica do estômago e do duodeno. A úlcera péptica é uma solução de continuidade, uma perda de substância, uma ferida, chamemos-lhe assim, na mucosa do estômago ou do duodeno. Esta mucosa é o revestimento, como se fosse a pele destes órgãos. Existem úlceras por outras causas, como o cancro, infecções, como a tuberculose, doenças inflamatórias, mas vamos falar apenas da úlcera péptica, que responde pela enorme maioria das úlceras do estômago e do duodeno. Quais são as causas da úlcera péptica? As grandes causas são o Helicobacter pylori e um grupo de medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroides. Aproveito para desmistificar um conceito que circula muito por aí, muito frequentemente, que é a úlcera nervosa. Isso não existe. O que se admite é que haja causas ditas nervosas, a ansiedade, por exemplo, que podem causar sintomas semelhantes à úlcera péptica. Relativamente à causa principal da úlcera péptica, o tal Helicobacter pylori é uma bactéria que vive no estômago de cerca de 50% da população mundial. A maior parte da população infectada com o Helicobacter permanece saudável, sem sintomas e não necessita de tratamento, mas em alguns doentes pode causar úlcera do duodeno e do estômago, ou o câncer do estômago, o adenocarcinoma ou o linfoma do estômago, o linfoma tipo Malte. A infecção dá-se geralmente na infância por transmissão oral-oral ou fecal-oral. Inicialmente o Helicobacter pylori provoca uma gastrite aguda, que geralmente se transforma em gastrite crónica. Esta gastrite crónica raramente será causa de sintomas e não se defende como norma o seu tratamento, que seria a erradicação do Helicobacter pylori. Viver assustados porque temos o Helicobacter pylori e podemos vir um dia a ter cancro do estômago é que não tem qualquer justificação. Quase todos os portugueses têm Helicobacter pylori, mas muito poucos terão cancro do estômago. Para que apareça o cancro no estômago, outros fatores são necessários além do Helicobacter. Como sabemos se estamos infectados pelo Helicobacter pylori? Há várias maneiras de sabermos. Testes que requerem endoscopia, ou através de análises ao sangue ou às fezes, ou do teste respiratório ao ar exalado. O tratamento é necessário? Recomenda-se testar e erradicar o Helicobacter pylori nos indivíduos que têm ou tiveram úlcera do estômago, ou úlcera do duodeno, doentes com adenocarcinoma do estômago e linfoma de Malte, e em doentes com tratamento prolongado com os tais anti-inflamatórios não esteroides. Existem outras possíveis indicações, mas não são consensuais. Relativamente à outra grande causa de úlcera péptica, os anti-inflamatórios não esteroides, são medicamentos amplamente usados em Portugal como analgésicos, anti-inflamatórios ou para a febre como antipiréticos. São eles, por exemplo, o nimesulide, o diclofenaco, o naproxeno ou o ibuprofeno. Cerca de 80 mil portugueses tomam anti-inflamatórios diariamente. Como prevenir as complicações dos anti-inflamatórios? Não se justifica fazer tratamento preventivo a todas as pessoas que os tomam. A prevenção deve ser feita nos doentes de risco, doentes com mais de 60 anos, com doença cardiovascular, com história de úlcera do estômago ou do duodeno, doentes que tomam corticoides, que tomam anticoagulantes ou que tomam anti-inflamatórios em dose muito elevada. Nestas circunstâncias, o médico previne a ação agressiva dos anti-inflamatórios sobre a mucosa gástrica prescrevendo um antiácido. Já vimos as causas da úlcera. Vamos agora falar de como se manifesta a úlcera do estômago e do duodeno. A dor localiza-se na parte alta e central do abdômen. Por vezes acorda o doente durante a noite e, com frequência, sobretudo na úlcera duodenal, acalma com a ingestão de alimentos. Outras queixas frequentes são o enfartamento, as náuseas e os vômitos. A úlcera do estômago e do duodeno pode causar hemorragia que se manifesta por anemia ou que se manifesta por perda evidente de sangue pela boca ou pelo ânus, que neste caso surge como fezes muito pretas, assemelhando-se ao alcatrão derretido. Outra complicação da úlcera do estômago e do duodeno é a perfuração da parede intestinal, que terá de ser resolvida por cirurgia. Como se faz o diagnóstico da úlcera? A endoscopia tornou-se o método de eleição para o diagnóstico. A radiologia do estômago e do duodeno, útil já há uns anos, é hoje uma técnica pouco utilizada. A úlcera do estômago deve ser sempre biopsada para se ter a certeza que não é um cancro do estômago. Essa certeza deve ser confirmada com nova endoscopia e biópsia 4 ou 6 semanas depois. Estes cuidados não se justificam para a úlcera do duodeno, que muito raramente corresponde a um cancro. Como se trata a úlcera? Não tem indicação nenhuma dieta específica. Nas úlceras associadas ao Helicobacter pylori faz-se o tratamento com um medicamento antissecretor, como o omeprazol, por exemplo, associado a 2 antibióticos. Nas úlceras sem Helicobacter, associadas aos anti-inflamatórios, estes devem ser suspensos e depois o tratamento passa pelos tais antissecretores, como o omeprazol, durante 4 a 8 semanas e depois como prevenção, sempre que forem utilizados os anti-inflamatórios. Nos casos raros em que a úlcera não está associada nem ao Helicobacter nem aos anti-inflamatórios, utilizam-se antissecretores sempre que for necessário. O tratamento cirúrgico da úlcera é hoje raro e apenas reservado a algumas complicações,
alguns casos de hemorragia, perfuração ou estenose. A úlcera do estômago pode transformar-se em cancro? Não, mas pode acontecer que um cancro do estômago se apresente com o aspecto endoscópico de úlcera benigna. Por isso, a úlcera do estômago é sempre biopsada para se ter a certeza de que não se trata de um cancro. O médico que faz endoscopia quase sempre pode, pelo aspecto, prever se a úlcera é benigna ou se é um cancro. Mas, para ter a certeza absoluta, deve ser biopsada. E para não haver nenhum engano, recomenda-se fazer nova endoscopia 4 ou 6 semanas depois. Este problema da malignidade da úlcera do estômago não se coloca a propósito da úlcera do duodeno. Por esse motivo, não se biopsiam as úlceras do duodeno. Estado de Saúde, uma parceria Rádio Brigântia e Clínica Brigantina.